Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Mayumi Momesso, eu sou uma brasileira morando no Japão, sejam muito bem-vindos. Pra quem já é inscrito, sejam bem-vindos novamente. Muito obrigada por assistir mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto meio delicado, sabe, de falar, assim, um assunto que é um pouco difícil pra mim de compartilhar, de falar sobre, mas eu queria falar pra vocês, porque como eu já falei nos meus vlogs, eu quero mostrar quem eu realmente sou aqui nos meus vídeos, e eu quero que vocês me conheçam de verdade, a Mayumi sem filtro nenhum. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre bullying que eu sofri na empresa japonesa e eu pedi demissão, gente, dessa empresa. Isso foi algo muito recente, inclusive foi esse ano, eu pedi demissão esse ano, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até agora. 25 anos. Eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu nessa empresa, não vou citar nomes onde eu trabalhei, porque, né... Mas eu trabalhei numa empresa grande, conhecida aqui na região, e eu trabalhei no escritório. Como eu fui criada aqui no Japão e eu estudei no Japão, eu sei falar o japonês fluentemente, então eu tive a oportunidade de entrar num escritório. Até aí tudo bem, eu sempre trabalhei em escritório, nunca tive problema com esse tipo de coisa, de bullying, essas coisas. Até porque as duas vezes que eu trabalhei no escritório, eu pedi demissão por motivos assim de me mudar de estado, né? Na minha vida de Japão, eu nunca sofri bullying. Bom, que eu considero que seja um bullying, né? Nunca sofri por causa disso. Então, quando eu entrei nessa empresa, não era o que eu queria fazer, mas tudo bem, eu ia ganhar um dinheiro muito bom. Os primeiros meses foram bons, porque quem me ensinou o trabalho foi uma senhora muito gente boa. Eu gosto muito dela até hoje, apesar de não ter mais contato, mas ela foi uma pessoa, assim, que foi um anjo ali dentro durante esse período que ela me ensinou o trabalho, que foi, eu acho que por 3 meses, mais ou menos, que ela ficou ali comigo, sempre me apoiando, sempre me ajudando nas coisas que eu não sabia fazer, e até aí tudo bem, nunca tive problema nenhum. Só que o problema foi quando essa senhora mudou de departamento. A gente mudou os assentos e uma outra senhora sentou do meu lado. Ela trabalhava do meu lado. Eu fiquei 2 anos nessa empresa, praticamente, e mais ou menos 6 meses, 7 meses por aí na empresa, o meu chefe me chamou no canto e ele falou que ele precisava falar comigo. Ele falou assim que era uma coisa meio complicada de ele falar, só que ele precisava falar porque tava tendo reclamações no serviço. E ele falou assim pra mim que tem uma pessoa que reclamou do meu perfume. No momento eu não sabia quem que era que tinha reclamado pra ele, mas falou que eu tava com um perfume muito forte, que tava dando enjoo, que ela queria que parasse de usar o perfume. E gente, eu confesso, dá pra entender o lado da pessoa, porque até eu sinto enjoos às vezes com certos tipos de perfume. Só que é quando o perfume é muito forte, quando a pessoa passa muito mesmo. Mas o problema é que assim, eu não passava muito, sabe? Eu conheço a cultura japonesa, porque eu vivi na cultura japonesa, então eu passei só um pouquinho aqui no pulso, esfreguei aqui, não dava nem pra sentir direito, até as pessoas que estão em volta, eu até cheguei a perguntar pra algumas pessoas à minha volta se tava muito forte realmente, e elas falaram que não. Então eu fiquei um pouco chateada no momento, né, porque, gente, sério, olha, me desculpe falar, mas eu vou ser sincera. No escritório japonês, até em qualquer lugar, eu acho que não é só no Japão, todo lugar, tem aquelas pessoas que exala cigarro, que exala, tipo, bafo, sabe? Às vezes você vai conversar com ela, tá com um bafo de dragão e você não aguenta, mas tem que estar ali aguentando, né? Firme e forte. Ou tá com cheiro de xixi, sabe? Não sei se não lava roupa, enfim. No meio desse povo todo, o meu perfume causou problema. Então, eu pensei assim, qual o problema de eu querer ir cheirosa pro meu serviço? Mas, como o salário era muito bom, eu pensei, não, eu não vou me deixar abalar por isso. Eu fiquei putaça na hora, mas depois eu pensei comigo mesmo, conversei com o Douglas e falei, não, eu não vou me deixar abalar por isso, né? Não é isso que vai me tirar do sério ou que vai me tirar desse trabalho, então eu vou trabalhar lá. No Japão, eles têm tipo um fechamento que é no mês de setembro pra outubro e no mês de março pra abril. E é geralmente entre esses 2 meses aí que as pessoas trocam de departamento, que as pessoas recebem um aumento, que aumenta de cargo, ou que a gente troca de assento. Normalmente essa é a época. Só que o que aconteceu foi o seguinte, numa época super aleatória que não tinha nada a ver, foi depois que aconteceu esse negócio do perfume, só o meu departamentozinho ali, pequenininho, teve
teve troca de assento. Quando trocou de assento, o meu chefe tirou especificamente essa senhora que tava sentada do meu lado e colocou ela no lugar mais longe possível de mim. Ela já nunca me tratou tão bem assim, mas nunca me tratou mal. Mas eu comecei a perceber ali que talvez poderia ser ela que reclamou pro meu chefe. Mas eu não queria também acusar ou apontar o dedo falando que foi ela. Mas eu comecei a desconfiar. Aí foi passando um tempo, eu comecei a perceber coisas assim diferentes, que quando eu passava perto da pessoa, a pessoa me olhava feio, ou que eu via a pessoa cochichando com alguém olhando pra mim, e quando eu chegava perto ela parava de falar e ficava olhando pra mim, sabe? Então, essas coisas me fez pensar realmente que ela tinha algum problema comigo. Só que o que eu não entendia é o porquê que ela tinha um problema comigo, sendo que eu nunca tinha feito nada pra ela. Gente, sério mesmo, de coração, eu não sei o que eu fiz pra ela me tratar desse jeito. Eu cheguei até a pensar que talvez poderia ser um preconceito por eu ser brasileira, ou não sei, né? Mas eu fui levando, né? Eu fui empurrando com a barriga ali, fui aguentando essas coisas. Até porque eu tinha uma amiga na época que ela trabalhava em outro departamento, mas que era conectada comigo, né? Indiretamente juntas ali. E ela também sofria muito no departamento dela e a gente compartilhava os nossos problemas ou coisas que a gente não tava aguentando lá e tal. Enfim, a gente ficava desabafando uma com a outra e isso ajudava muito. Só que o problema é quando ela resolveu pedir demissão. Eu sempre falava pra ela, pede demissão, não fica aguentando essas coisas, você não precisa, você não tem o porquê de aguentar essas coisas, sabe? Chegou um dia que ela finalmente decidiu sair desse lugar que tava sendo super tóxico pra ela. E o problema começou aí, porque quando ela saiu de lá, eu fiquei feliz por ela, mas ao mesmo tempo eu me senti sozinha, porque eu não tinha mais aquela pessoa que tava sendo, de certa forma, um apoio pra mim. E as coisas começaram a escalar mais, né? Essa senhora o nível começou a aumentar. Todo final de mês, a gente fazia um fechamento. Que como a gente trabalhava em recursos humanos, a gente fazia um fechamento ali, né, pra pagar os funcionários e tudo mais. Os únicos dias do mês que a gente tinha que ficar até tarde no escritório trabalhando. E o meu chefe me colocou pra ajudar essa senhora, porque ela tinha muita coisa pra fazer, então eu pegava e ajudava ela. Eu ajudei ela de boa, né, tudo bem, fiz meu trabalho normal. Ah, deixa eu mencionar aqui rapidão, que não tava sendo o trabalho que eu queria, que eu ficava o dia inteiro sem fazer nada, o dia inteiro, tipo, no tédio, porque não tinha trabalho, não tinha serviço, ou quando tinha, eu tinha que ir lá tirar cópia. Não era uma coisa assim que eu queria fazer. Eu não me sentia valorizada no meu serviço. E isso é uma coisa que é muito importante na minha vida. Inclusive, até falei no meu vídeo sobre 20 fatos sobre mim que o meu maior medo é ficar num serviço que eu não tô feliz, que eu não me sinto valorizada e tudo mais. Mas era um serviço que eu não tava usando inglês, que eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. E, gente, não tem pior cansaço do que o cansaço do tédio. Bom, particularmente pra mim, eu não gosto de ficar no tédio. Eu gosto de trabalhar e ficar bem ocupada ali, né? E não ver o dia passar. Mas, enfim, fugi um pouco do assunto. O que aconteceu? Do nada, num dia assim que não aconteceu nada, eu tava fazendo o meu serviço, né? O pouco de coisa que eu tinha que fazer ali, eu tava resolvendo tudo. Nunca precisei ficar fazendo horas extras, porque eu terminava o serviço às vezes de manhã, né? E eu tinha que ficar até 5 horas lá. Mas aconteceu de o meu chefe me chamar no canto de novo e falar assim pra mim que tinha uma pessoa que tava reclamando que eu ia muitas vezes no banheiro. Deixa eu respirar. Não é pra chorar não, gente, é a raiva mesmo. Meu, eu acho assim que o cúmulo é quando falam pra você que você tá indo muitas vezes no banheiro. Sério, gente, fazer xixi, fazer cocô é algo natural do ser humano, não é mesmo? Eu sou uma pessoa que toma muita água, ok? Se por acaso eu estivesse trabalhando numa fábrica, numa linha, onde ali não para, que a gente tem que estar ali direto, senão para a produção, eu até entendo se a pessoa ou o chefe reclamasse que eu tava indo muito no banheiro, porque eu ia acabar parando a linha, ia ter que pedir pra alguém entrar no meu lugar pra eu poder ir no banheiro fazer o meu xixizinho, né? Não é certo, nem na linha, nem na fábrica é certo o chefe falar pra você que você não pode ir no banheiro, ou que você tá indo muito no banheiro. Não é certo, isso vai contra as leis do trabalhador. Mas enfim, eu ainda entenderia se fosse algo do tipo. Porém, eu trabalhava num lugar onde eu não compartilhava o meu serviço com as pessoas do meu departamento. Eu trabalhava, como eu falei pra vocês, junto com o departamento dessa minha amiga. E eu já terminava todos os meus serviços na parte da manhã, como eu falei pra vocês. Então, eu ir no banheiro não prejudicava de maneira alguma essa senhora, de maneira alguma meu chefe, de maneira alguma meus colegas de trabalho. Era algo que era eu e Deus ali, entendeu? Então assim, eu fiquei muito chateada no momento, porque eu não estava indo muito no banheiro. A pessoa, olha o que a pessoa
fez? O meu chefe falou que eu tava muito tempo no banheiro. Muito tempo. Então a pessoa, além de reclamar das minhas idas ao banheiro, ela estava contando o tempo que eu estava no banheiro. Me fala se você não se sente mal com algo do tipo. Me fala se você não se sente mal ou se sente vigiada. Porque eu me senti super vigiada. Pela primeira vez na história da Mayumi Momesso, no Japão, eu morei praticamente minha vida toda aqui. Eu tenho visto permanente. Eu falo japonês. Eu vivi na cultura japonesa. Na cultura japonesa, você tem que fazer gaman. Eu acho que todo brasileiro que morou aqui do Japão ou mora no Japão sabe o que significa gaman, que é aguentar. Você tem que sempre baixar a cabeça, você tem que fazer o gaman, você tem que aguentar ali. Mas, gente, naquele momento, a brasileira dentro de mim baixou. Baixou ali, eu pensei, eu não vou aguentar isso, eu não preciso aguentar isso, eu não mereço aguentar isso. Pela primeira vez na minha vida, na minha história do Japão aqui, eu me defendi. Eu falei assim pro meu chefe, gente, eu nunca retruquei meu chefe. Eu falei assim pra ele, é isso mesmo que o senhor tá falando? É isso mesmo que eu escutei? Ele falou assim, eu sei, é uma coisa muito complicada, eu fico até meio assim de falar pra você isso. E ele ainda falou assim que era uma situação meio delicada dele falar pra mim, que ele não queria que eu me sentisse vigiada de maneira alguma. Aí eu peguei e falei assim, olha, me desculpa, senhor, mas você tá falando que você não quer que eu me sinta vigiada, mas eu estou me sentindo vigiada. O que você acabou de me falar é uma coisa que vai contra a lei do trabalhador, de você proibir a gente no banheiro. Ele falou, não tô proibindo você ir no banheiro, eu tô falando pra você ir menos. Eu falei assim, mas então eu tenho que aguentar, e se eu não conseguir aguentar, eu vou fazer xixi na calça? É isso que você tá me falando? Gente, eu sei que eu tava retrucando de uma maneira bem criança, mas eu não aguentei, gente. Foi isso que eu falei, eu me defendi ali. Aí, eu usei as mesmas palavras que ele usou. Eu falei assim, olha, é muito complicado falar isso pra você, é um assunto meio delicado, eu sei que eu tô falando assim do nada, mas eu quero pedir demissão. Depois dessa conversa, eu ainda fui 2 semanas pra esse serviço, e durante essas 2 semanas, eu me senti super mal, porque eu ia pro serviço, eu sentia que alguém tava me vigiando. Eu não conseguia ter mais um relacionamento bom com essa senhora, porque até então eu aguentava, eu sempre tratava ela bem, mas quando aconteceu isso, eu fiquei com tanto ódio no meu coração, tanta raiva, e essa não sou eu, sabe? Eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não sou uma pessoa que sente ódio, ira. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Então, eu ficar desse jeito tava me deixando mais mal ainda, sabe? Eu tava perdendo a minha essência ali dentro. Eu não tava sendo valorizada. Eu tava sofrendo bullying, eu acho, não sei se isso é considerado um bullying, mas pra mim foi. Eu fiquei em casa, depois dessas 2 semanas eu não conseguia levantar da minha cama. Quando eu pensava em ir pra esse ambiente, eu ficava desesperada, me dava falta de ar, me dava ânsia de vômito. E pra algumas pessoas pode até parecer frescura, mas uma coisa que o Douglas falou pra mim que realmente me fez pensar foi que ele falou assim, Anjo, só você sabe o que você passou lá. Eu prometi que não ia ficar emocionada. Mas ele falou, só você sabe o que você passou lá dentro, ninguém pode falar nada, ninguém pode falar que foi frescura, e só você sabe o seu limite. Então, foi uma palavra assim que me encorajou de alguma forma a sair assim desse emprego e procurar ajuda. Porque na verdade, isso daí que eu tô contando pra vocês foi um pouco do que eu senti lá dentro. Mas é uma coisa assim que não tava me afetando só ali na minha vida de trabalho, tava me afetando fora do trabalho. Eu tava começando a ter um problema assim de lidar com pessoas, tipo, socializar, sabe? Às vezes eu ia pra minha academia e eu olhava algumas pessoas cochichando no canto e eu achava que elas estavam falando mal de mim, ou que elas não gostavam de mim. Isso não tem nada a ver, porque às vezes a pessoa nem tá falando de você e você começa com essa paranoia toda. E uma vez, voltando do trabalho, eu tava dirigindo e eu tava com a cabeça tão cheia e tão ansiosa e tão problemática ali comigo mesma, na minha cabeça, que eu pensei assim, pô, eu acho que não seria uma má ideia se eu batesse no meu carro aqui. Foi aí que eu decidi procurar a minha psicóloga, que me ajudou até hoje. Inclusive ontem eu conversei com ela e a gente resolveu que eu não preciso mais fazer minha terapia agora, que eu tô bem, graças a Deus. Isso que aconteceu alguns meses atrás e hoje eu tô super bem. Mas foi aí que eu decidi procurar ajuda, né? Então, eu queria compartilhar pra vocês que tudo isso que eu passei foi uma experiência na minha vida que foi foda, gente. Foi difícil, foi muito ruim. Porque 2020 já foi um ano terrível pra muita gente, né? Tipo, teve muita coisa, assim, um caos todo. E em cima disso aconteceu esse negócio comigo. Por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque eu quero que vocês saibam que, primeiro, não estou trabalhando. Eu estou em casa, muito bem, feliz. E segundo, que você não precisa se sentir culpada, não
pense que o seu problema é menos, ou que o seu problema é insignificante, ou que o seu problema é frescura. Porque, ó, só você sabe o que você passa, só você sabe o seu limite. Então esse é o segundo ponto. Terceiro, quando você precisa de ajuda, busca ajuda. Nem que seja seus pais, seu namorado, uma psicóloga, uma pessoa que você confia, procura. Porque, gente, o ser humano não foi feito pra lidar com coisas sozinho. E quarto, que eu queria passar pra vocês aqui, que seria uma informação, que eu acho que seria uma informação muito boa pra quem tá morando aqui no Japão. Infelizmente não é uma informação assim pra quem mora no Brasil, né? Mas que é uma coisa interessante pra vocês escutarem também sobre o governo japonês. O governo, eles ajudam você nessas horas, né? Que também aqui tem o seguro-desemprego, né? Tem ajuda quando você tem filho, quando você tem criança também, tem certos tipos de ajuda. Qual foi a ajuda que eu peguei pra mim? Eu tava num seguro chamado Shakai Hoken. Eu acho que muitos estrangeiros conhecem aqui. O Shakai Hoken é tipo um seguro que você entra, quando você entra num serviço, eles te colocam nesse seguro, você paga todo mês um certo valor que não é barato. Quando você vai pro hospital e tal, você paga só 30% do valor e o seguro paga 70%. Só que eu achava que esse seguro de saúde era só isso, né? Que você usava pra ir no hospital e tudo mais. Mas, quando eu tava nesse período emocionalmente abalada e tudo mais, a minha sogra chegou em mim e comentou sobre uma ajuda que tem, inclusive do Shakai Hoken, que você pode receber uma ajuda durante esse período que você tá mal. E foi isso que eu fiz. Foi um pouco complicado, tinha muita papelada, uma coisa pra resolver, e pra quem tá ali naquele momento ali de ansiedade, depressão e tudo mais, é difícil, né? Você lidar com essas coisas, com essas papeladas e tal, e só eu que sabia japonês, a minha família e tudo mais. Então eu tive um apoio, graças a Deus, de umas pessoas que moram aqui perto, né? Que trabalham com isso. Eu consegui receber essa ajuda, que chama Shobyo Teatekin, que é uma coisa assim que os japoneses geralmente não recomendam, porque eles acham que é talvez uma fraqueza você pedir essa ajuda. Mas, gente, quando você tá num momento ruim, quando você tá num momento complicado na sua vida, você precisa dar uma pausa, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua saúde mental. Esse Shobyo Teatekin é tanto para pessoas que se machucaram fisicamente no serviço, como pessoas que se machucaram ou estão mal emocionalmente. Então, você pode sim pedir ajuda, porque é direito seu, porque você paga esse seguro de saúde todo mês. E se você tá mais de um ano nesse Hoken, nesse seguro, você tem direito a essa ajuda. Então, eu queria que ficasse como uma informação para vocês que estão assistindo, vocês brasileiros ou estrangeiros que estão assistindo a esse vídeo, que você pode pedir sim ajuda. Não é fraqueza, é direito seu, você ganha um certo valor todo mês, por 1 ano e meio, mais ou menos, se eu não me engano até mais, mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi sair daquele emprego, tudo deu certo, eu tô aqui na minha casa, eu tô bem, eu tô fazendo as coisas que eu sempre tive vontade de fazer, eu fiz a minha terapia, e pra falar a verdade, eu nunca me senti tão bem no Japão quanto tô me sentindo agora, porque eu tô focando em mim, sabe? Eu tô focando nas minhas coisas, eu tô focando nos meus sonhos, eu tô focando nos meus objetivos. É difícil você fazer isso quando você tá num ambiente de trabalho que você não gosta, que você tá sofrendo algum tipo de bullying, sabe? Então, eu queria falar pra vocês que vocês não estão sozinhos. Se vocês precisam de ajuda, procura saber sobre seus direitos, sobre as coisas que você pode ter, né? Que é direito seu. E não fica nessa não, sabe? A vida é curta demais pra gente ficar sofrendo por coisas que dá pra gente resolver, sabe? No momento parece que não vai dar certo, no momento parece que é muito difícil. Inclusive eu me sentia no fundo do poço, literalmente. Eu sentia como se eu estivesse num buraco negro que eu não conseguiria sair de lá. Mas eu não vou falar que eu sinto raiva ou que eu sinto ódio até hoje, porque não é o caso. Eu acho que essa experiência que aconteceu comigo me fez crescer de uma certa forma, sabe? Foi uma experiência assim que me ajudou a crescer como pessoa e também abrir meus olhos, sabe? Porque eu vivi aqui no Japão como uma pessoa que sabe falar japonês. Eu já tinha sofrido alguns preconceitos, mas eu nunca tinha ligado tanto, sabe? Isso abriu meus olhos pra mim sentir na pele o que muitas das pessoas que eu conheço sentiram ou sentem até hoje. Então, eu não aceito ser tratada assim, eu sei os meus limites e eu queria também que vocês não aceitassem esse tipo de coisa na vida de vocês. Fala não e pronto. Eu espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês e que eu possa ter passado o que eu queria falar realmente pra vocês e a minha experiência aqui no Japão, que não é só, tipo, comprando coisas assim. O Japão realmente te dá uma vida boa no sentido de material, sabe? Você pode comprar suas coisas. Mas, gente, nem tudo é sobre isso, né? A vida não é sobre coisas que
você tem. Infelizmente, hoje na internet é só o que aparece, né? Mas se a gente não tá bem aqui dentro, a gente não fica feliz quando a gente ganha as coisas ou quando a gente compra alguma coisa da hora, né? Eu não queria fazer um vídeo assim, tipo, meio triste, meio, né, meio, sei lá, bad vibes, né? Mas quero falar pra vocês que hoje em dia eu tô muito bem, que eu tô fazendo as coisas que eu gosto, né? E eu tô muito feliz, muito bem. Emocionalmente eu tô muito mais forte. Minha psicóloga falou isso, que ela viu uma mudança muito grande na minha vida. E isso foi graças a Deus, foi graças ao meu namorado maravilhoso, que me apoiou em todas essas situações, que me ajudou muito, que foi meu porto seguro e minha rocha, literalmente, Douglas Rocha. Os meus pais, os meus sogros, todo mundo. Eu tive um apoio muito grande da minha família, por isso que eu consegui resolver essas situações e ficar bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo que tenha sido um pouco sad, né? Um pouco triste. Mas essa é a minha vida e eu sempre quero ser honesta com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, clique em gostei, comenta aqui embaixo o que vocês passaram aqui no Japão ou o que vocês estão passando. Qualquer tipo de história que vocês passaram, sabe? Ou até vocês no Brasil, coisas que vocês passam no Brasil, porque como eu não moro aí muito tempo, eu não sei o que os trabalhadores passam aí, sabe? Então eu queria saber algumas histórias que vocês passaram, pra também talvez ajudar ou pra vocês compartilharem, desabafar aqui no meu canal. Eu queria que vocês pudessem ter esse espaço e se sentir livres em comentar as coisas que vocês pensam e que vocês acham, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, que vai ter muitos vídeos bons em dezembro. Inclusive, eu queria deixar aqui no final, lembrando vocês que geralmente eu posto vídeos nas quarta-feira e nos domingos, porém, no mês de dezembro eu vou fazer um estilo meio que de vlogmas, que eu vou postar vídeo toda terça, quinta e sábado. Vai aumentar para 3 dias na semana até o Natal. É isso, gente. Não esqueça de ativar o sininho também, porque pra toda vez que eu postar vídeo aparecer notificação pra vocês. E, gente, muito obrigada de coração. Eu me senti muito bem em poder compartilhar isso com vocês, porque era uma coisa que tava ali entalada no meu coração e eu queria falar pra vocês, mas sentia medo, de sabia como é que ia ser, né? Mas eu queria fechar esse capítulo do meu livro, porque vai chegar o Natal, né? O final de ano, e eu não queria levar toda essa bagagem toda pro ano novo. Eu queria já deixar claro e fechar todas essas experiências que eu tive, levar como experiências boas e fechar o ano com chave de ouro. Muito obrigada de coração, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.